Então, pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Francisco Amado, e esse aqui é um vídeo daqueles para você esfregar na cara daqueles esquerdistas, quando eles perguntam, mas tu já foi em Cuba, porque Cuba tem a menor taxa de natalidade, a educação é linda, o povo é feliz, etc. Então tá aqui o vídeo, o que eu descobri visitando Cuba. É um vídeo para te esfregar na cara dessa gente. Começando, tá? Por destruir alguns mitos, né? Como, por exemplo, os líderes comunistas vivem como o povo. É uma mentira. Né? Eles vivem numa bolha, usam telefones diferentes, têm acesso à internet, acesso a tratamento médico diferente da população, certo? Então, não vivem iguais. O Estado fornece alimento necessário, etc. Mentira. Eles têm uma cartilha, certo, de alimento, aonde ali eles anotam tudo. Cada coisa que eles vão comprar tem ali anotado. O que ele pode comer? São 5 ovos que um cubano pode comer por mês. 2 quilos de arroz. 450 gramas de frango. Certo? E fora outras coisas que, por exemplo, mas o cara pode comer mais tal coisa. Lógico que pode, só que o preço, certo, é inviável para o cubano. Não tem como ele comer mais do que aquilo que está ali na tabelinha. A educação é gratuita, exatamente. Isso é verdade. A educação lá é gratuita desde o início até o bacharelado. Só que é aquela educação dentro dos moldes marxistas. Tu só vai aprender a idolatrar Che Guevara, idolatrar o comunismo, e fora disso tu não vai ter nenhum conhecimento fora dessa questão. Certo? E toda a informação é dentro do viés comunista. Certo? A grande maioria dos cubanos apoia o governo. Isso é mentira. Certo? A verdade é, a grande maioria dos cubanos é obrigado a apoiar o governo. Porque existe um único partido que é legal, o Partido Comunista. E dentro da própria Constituição define como a força dirigente superior da sociedade e do Estado. Então, se tu quiser criar alguma coisa fora daquele partido, certo? Ou tu vai acabar preso, ou tu vai acabar sumindo, como num passe de mágica. Mas existe o bloqueio norte-americano, por isso que Cuba não se desenvolve, a culpa dessa pobreza é dos... Não, é mentira. É mentira, tá? Porque dentro de Cuba, fora de Cuba, tu pode fazer... Fora dos Estados Unidos, tu pode fazer negócio com o Brasil, com a Venezuela, com a Rússia, com a China, com Colômbia, e etc, e etc, etc. E até ontem, quando a Venezuela ainda tinha alguma coisa, certo, para doar, e ainda hoje doa, a Venezuela estava sustentando Cuba, assim como o Brasil também estava sustentando Cuba. Então, Cuba não é impedida de se desenvolver. A verdade é que os parasitas que se alojaram lá é que impedem o desenvolvimento de Cuba. E aí veja as coisas que são proibidas em Cuba. Tá? Os cubanos são proibidos de acessar a internet, tá? Em casa ou no telefone celular. Eles não podem acessar. É uma lei, certo? A ETCZA é o monopólio estatal de comunicações em Cuba. Segundo sua política empresarial, o serviço de internet em casa não é permitido a cidadãos cubanos. Outra coisa, construir embarcações turísticas é proibido. Segundo o Cubatur, agência estatal de viagem, aos cubanos, onde quer que vivam, não é permitido a eles vender pacotes que incluam passeios de catamarã ou outros barcos de turismo. Contratar serviços de televisão a cabo. A empresa socialista Telecable
É a única que oferece televisão a cabo e esse serviço é exclusivo para instalações turísticas diplomáticas para empresas estrangeiras e estrangeiros. Apesar que, mesmo que não fosse proibido, tá? O máximo do máximo que a população lá ia conseguir era 1% da população ia conseguir. Porque o sonho de consumo da grande maioria que ali vive é um prato de comida, um prato feito, arroz, feijão, bife, um ovo frito. Isso é o sonho de consumo do cubano. Não é um iPod, não é um iPhone, não é uma tela de computador, porque computador, nenhuma casa tem computador, porque nenhuma casa tem acesso à internet, certo? Viver em Havana sem permissão, tipo assim, aqui no Brasil a gente pode sair daqui e ir para Brasília, não tem problema nenhum. Lá, se tu quiser fazer isso, o Decreto de Lei 217, 22 de abril de 1997, sobre regulamentos migratórios internos para cidadãos de Havana, estabelece que as pessoas de outras províncias não podem viver na capital sem um documento transitório. Quer dizer, tu tem que ter autorização do governo para ir na capital. Outra coisa que pode te levar para a cadeia é matar uma vaca. Porque o decreto 225 de 1997, contravenções pessoais dos regulamentos para o controle e registro de bovinos, proíbe expressamente o abate de bovinos. Manifestar-se contra o governo. Artigo 209. Comete um delito contra a ordem pública. Ter dupla cidadania. É proibido partidos políticos. Investir em empresas de grandes e médias, né? Isso aí é uma proibição inócua, né? Porque se os caras não têm dinheiro nem para comer, como é que eles vão investir em alguma coisa? Importar microfone sem fio, walkie-talkie, equipamento de comunicação via satélite, é proibido. Convidar um estrangeiro, por exemplo, se eu quisesse dormir na casa de alguém lá, eu ia colocar essa pessoa em risco. E ia ser convidado a me retirar do país. E essa pessoa com certeza ia acabar na cadeia. Tá? Porque o Decreto-Lei 171 de 1997, de 15 de maio, sobre o aluguel de casas, quartos ou espaços, ou que não pagarem pelo aluguel, deve viajar com visto de turista, mas uma vez que se encontrem em Cuba, deverão solicitar alteração para um visto de tipo família A2, na Direção de Imigração e Estrangeiros. Se a polícia ou as autoridades de imigração encontrarem o estrangeiro dormindo sem autorização em uma habitação de um cubano, o proprietário da casa pode ser severamente multado. Tá? Vender lagosta e camarão, proibido. Ficar mais 2 anos fora de Cuba, proibido. Dar carona ao estrangeiro no seu carro, proibido. Trazer 25 unhas postiças do exterior, proibido. Educar os seus filhos fora da educação do Estado, proibido. Possuir um sistema de saúde diferente do estatal, proibido. Trazer doações a Cuba, proibido. Então, quer dizer, se eu quisesse chegar lá em Cuba, né, com um saco de arroz, de feijão, de tal coisa, para doar lá pro pessoal que eu sei que estão passando fome, uma roupa, um casaco, um tênis, seja o que for, é proibido. Tu não pode ajudar as pessoas em Cuba, certo? Tu tem que ter uma autorização do governo e aí uma empresa executora de donativos é que vai, né, dentro do Ministério do Comércio Exterior, é que vai garantir se isso aí vai entrar ou não, se tu pode ou não. Pertencer a um sindicato independente é proibido. Criticar os governantes, proibido. Transportar alimento de uma província para outra. Então, quer dizer, eu saio aqui do Rio Grande do Sul e vou levar 5 quilos de batata para um pão, um sanduíche. Tá? Não precisa ser um 5 de batata, é um sanduíche. Tu levou um sanduíche que tu quer comer para ti, né, mesmo. Não, é proibido. Tu não pode levar alimento de um lugar para o outro em Cuba. Voltar a viver em Cuba depois de emigrar. Organizar qualquer atividade desportiva sem permissão do governo. Existir meios de comunicação privados. Tudo isso é proibido. Distribuir informações
do governo, vindas de governo dos Estados Unidos ou agências particulares. Tudo isso é proibido. E se tu quiser saber mais sobre o que mais acontece em Cuba, aqui embaixo do vídeo tem uma lista completa de todos os outros absurdos, com vídeo, com imagem, etc, etc. Gostou do vídeo? Ajude a manter o canal, contribua com nós, tem aqui todos os links aqui embaixo. Curta, compartilhe e coloque aí o seu comentário.